Fala, fiel torcida! O Corinthians ganha mais uma pelo Campeonato Paulista, desta vez diante do Noroeste na Neoquímica Arena. E você acompanha agora aqui na Rádio Coringão a análise fiel de Corinthians 2, Noroeste 1. Torcedor, o Corinthians tomou gol em mais um jogo. Mas antes de falar tudo que aconteceu nesse jogo, já deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe o nosso conteúdo e deixa também a sua opinião, o que você tem achado desse início de temporada do Corinthians. São 6 jogos, 5 vitórias, mais 5 jogos vazados. O Corinthians só não foi vazado em um jogo, que foi contra a Ponte Preta. Em todos os outros, o Corinthians tomou gols, e gols por falhas defensivas sua ou por desatenção, porque o gol de hoje, por exemplo, foi desatenção, foi uma jogada muito rápida do Noroeste. Quando eu vi, o atacante do Noroeste já estava entrando entre os dois zagueiros do Corinthians, aí o Hugo ficou meio indeciso, não sabia se ia diminuir o espaço ali para finalização do atacante ou se ficava no gol. Fato é que essa indecisão do Hugo facilitou a vida do atacante e ele conseguiu ali fazer o gol já com 45 minutos do segundo tempo. O Corinthians estava ganhando de 2-0 e cedeu ali esse espaço numa desatenção ali do sistema defensivo do Corinthians. Então isso precisa ser corrigido, porque o Corinthians tem que parar de tomar gol. Numa dessa vai para uma fase de mata, porque não é nem mata-mata, mata-mata é só a final. Todos os outros jogos é quartas, semi e final, se eu não me engano. E aí as quartas e a semi não tem jogo de ida e volta, é só um jogo. Então o Corinthians tem que resolver esta questão de tomar gols em todos os jogos rapidamente. Mas, apesar do Corinthians ter tomado esse gol, e sim, isso ser algo que precisa ser olhado, o Corinthians fez um ótimo jogo contra o Noroeste. Claro que tem a fragilidade do adversário, que tecnicamente era muito inferior, a gente percebia a dificuldade ali de criar jogadas, mas muito também por conta do Corinthians impor ali o seu ritmo, por conta do Corinthians ter feito um jogo, principalmente no primeiro tempo, muito intenso. O Corinthians subiu bem a sua linha de marcação, tinha momentos, teve uma jogada que o André Ramalho tava dividindo bola ali quase na linha de fundo do ataque do Corinthians. Então, assim, o time do Corinthians estava muito adiantado. Claro que se você faz isso com um time mais qualificado, você corre o risco de tomar contra-ataque toda hora. Mas não foi o caso, porque o Noroeste não conseguia sair nem em contra-ataque. E foi o primeiro jogo da temporada que eu vi realmente um ritmo intenso do Corinthians naquele famoso perde e pressiona. O Corinthians perdia a bola, já vinham 2, 3 jogadores no jogador do Noroeste que estava com a bola, tentavam diminuir espaço, disputar. Gostei muito da postura do Corinthians no primeiro tempo, e o Corinthians, com esse ritmo, foi criando situações ali de jogo, de gols. Com 10 minutos ele teve uma jogada perigosa que o Felipe Alves fez uma boa defesa, e essa jogada ela começou a partir de uma antecipação, de uma roubada de bola do Carrilho ali no meio de campo. Aí o Thales fez ali uma combinação de jogada com o Memphis bateu, o Felipe Alves defendeu. Aliás, acho que o Memphis vai sonhar com o Felipe Alves nessa noite, porque não era noite de Memphis, era noite de Felipe Alves, que salvou por 3 vezes finalizações do Memphis Depay. Mas na terceira vez que ele salvou, que foi um escanteio que o Corinthians bateu com o Carrilho, que foi inédito, o Carrilho bateu o rasteiro pro Memphis Depay dentro da área, o Memphis finalizou, o Felipe Alves fez a defesa, mas deu rebote, jogou para dentro da área, a bola caiu no pé do Coronado, que geralmente é ele que tá cobrando escanteio. Não, ele estava ali dentro da área, e ele pegou o rebote, bateu o rasteiro sem chances pro Felipe Alves, pro Corinthians abrir o placar aos 33 minutos. O Corinthians já tinha tido chance
até ali, pelo menos umas 3 claras. Teve uma cabeçada também do Thales que passou muito perto. Então a gente olhava o jogo e pensava, o gol do Corinthians vai sair. Vai sair esse gol do Corinthians, naturalmente vai sair. E saiu aos 33 minutos. O Corinthians continuou intenso, continuou ditando o ritmo do jogo, continuou mandando no jogo, dominando o jogo. E o Noroeste sem conseguir ter essa força de escapar para um contra-ataque, de fazer uma construção de jogadas mais trabalhada. Foi um primeiro tempo muito bom do Corinthians. Aí o Corinthians volta para o intervalo com a vantagem do placar e diferente do que aconteceu em alguns jogos, apesar de eu ter sentido que o Corinthians diminuiu o ritmo, que seria normal, porque o ritmo que o Corinthians estava é muito difícil você fazer aquilo por 90 minutos, ainda mais agora, começo de temporada, mas os jogadores estão inteiros, acho que isso também é fruto desse rodízio que está sendo feito, então fisicamente você vê que o Corinthians está ganhando cada vez mais condições, mas o Corinthians ditou o ritmo do jeito que ele quis no segundo tempo. Então não é que ele começou a sofrer sufoco do Noroeste, que ele deu a bola pro Noroeste e cansou, enfim. Não, ele ditou o ritmo, acho que descansou em campo, continuou ali tentando jogar, fazendo combinações de jogada, mas menos intenso do que foi no primeiro tempo. Ainda assim, o Corinthians fez o segundo gol. Antes de fazer o segundo gol, teve uma mexida aos 24 minutos, saíram Romero e Carrilho para a entrada de Yuri e Charles. E o Charles entrou muito bem. O Charles, ele oscila demais e acho que isso faz ele não ter espaço. Mas ele entrou muito bem no jogo de hoje e ele foi graças a ele, acho que o segundo gol, porque ele não desistiu ali de uma jogada pelo lado esquerdo. Ele foi atrás da bola, impediu que a bola saísse pela linha lateral. Fez o passe para o Matheus Bidu. O Matheus Bidu volta a bola para o Coronado ali na entrada da área. E o Charles foi quem estava entrando na área, mais para a linha de fundo, ali pelo lado esquerdo. Recebeu o passe do Coronado, fez um passe pro Thales Magno, que já dominou girando o corpo e fez a finalização. A bola bateu caprichosamente, né, entre o travessão e a trave ali e entrou pro fundo do gol. Foi um lindo gol do Corinthians, não só pela finalização do Thales, que tá muito bem na temporada, mas pela construção da jogada, pelo Charles não ter desistido. Então o Corinthians tava mandando no jogo. E quando o Corinthians toma o gol do Corinthians foi aos 29 minutos. Aí, com 43 minutos, que o Ramon foi mexer de novo, tirou o Coronado, o Bidu e o Thales, entraram Luiz Eduardo, um jogador da base, fazendo a sua estreia, um meio-campista. O Palácios, que tá aí ganhando minutagens, acho que ele vai ser muito útil, vai ajudar bastante o Corinthians, torcendo para que ele fique bem fisicamente, porque parece um bom jogador. E aí o Hector Hernandes entraram também aos 43 minutos. O jogo controlado do Corinthians. Controlado, mas eu falei, né? O Corinthians teve um problema. E aos 44 minutos, uma desatenção total, que eu já expliquei como foi o gol, o Corinthians toma esse gol do Noroeste num jogo que tava bem controlado. O Noroeste tinha já um jogador a menos, teve um jogador expulso em uma jogada de ataque do Corinthians, uma falta que o Igor Coronado bateu muito bem, a bola passou muito perto, mas ele não conseguiu fazer o gol, mas bateu muito bem. E o Noroeste, mesmo com um jogador a menos, conseguiu diminuir o placar, fazer o seu gol ali. E isso o Corinthians precisa resolver urgentemente. Aí o juiz deu 6 minutos de acréscimo, mas acho que apesar dessa desatenção, o Corinthians pôs a bola no chão, controlou bem esse final de jogo e garantiu a vitória e chegou aos 15 pontos na tabela de classificação. E para você ter ideia da diferença de campanha do Corinthians de 2024 e 2025, o Corinthians tem 6 jogos e fez 15 pontos. Em 2024, em 12 jogos, o Corinthians fez 14 pontos. Então, o Corinthians já superou na metade da fase de grupos desse Campeonato Paulista de 2025, já superou a campanha da fase de grupos toda de 2024. Então, realmente, o Corinthians está começando bem essa temporada.
vão continuar fazendo rodízio. O Corinthians tem uma maratona de jogos agora em fevereiro e esse começo tá insano, porque o Corinthians jogou hoje, sábado, vai jogar na segunda-feira contra o Novo Horizontino fora de casa. O Novo Horizontino tá bem e o Corinthians não vai com seu time titular, né? Esse jogo é uma antecipação de rodada por conta que vai ser a rodada quando o Corinthians tem o jogo da pré-Libertadores. Então, se eu não me engano, é a 11ª rodada. Tá antecipando para segunda-feira. E depois, o Corinthians tem nada mais, nada menos do que um derby na quinta. Então, em 6 dias, o Corinthians vai fazer 3 jogos. A comissão vai precisar ter muito cuidado, vai precisar ver bem assim, fazer esse controle dos jogadores, da minutagem na ponta da caneta ali, para não ter nenhum problema para esse jogo contra o Palmeiras, que a torcida, né, espera aí que o Corinthians faça uma boa apresentação, que com certeza ganhe, né, mesmo que seja fora de casa. Então o Corinthians tem essa maratona de jogos agora no começo de fevereiro e você vai acompanhar tudo aqui na Rádio Coringão. É isso aí, fiel torcida, e vai Corinthians!